Muito bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós. Hoje, quinta-feira, dia 14 de julho, estamos aqui concluindo, pela misericórdia e para a glória de Deus, esta série de meditação. 3 partes. Hoje é a parte final, que fala sobre a cura da ovelha. A primeira, que foi na terça-feira, dia 12, foi falando sobre o mercenário e seu destino. Ontem, quarta-feira, foi sobre o obreiro aprovado, que é aquele que cuida das ovelhas com amor. E hoje, concluindo a cura das ovelhas. Há muitas ovelhas feridas, de uma forma e de outra, foram feridas, mas existe cura. Deus é misericordioso. Estamos aqui para contribuir com algo da palavra de Deus para ajudar, auxiliar na cura das feridas, das ovelhas, e saber que o homem não é perfeito. Todos temos falha, e há aquelas pessoas que às vezes falham nos seus cuidados como um obreiro de Deus. Mas existe aqueles que verdadeiramente dão a vida pelas ovelhas e cuidam das ovelhas para sarar e dar saúde espiritual. A respeito disso, que nesta manhã vamos, pela inspiração, ajuda do Espírito Santo, vamos tentar ajudar, entender que a cura, a bálsamo, a solução para as feridas na alma. Vamos falar com Deus. Espírito Santo, Deus amado, para a tua inteira glória e para o resgate de ovelhas feridas, Senhor, para a conscientização que o homem é falho, mas que o Senhor é misericordioso para trazer tudo ao seu devido lugar, para que haja cura, que haja harmonia, perdão e amor, meu Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo amado, nós te oramos que o Senhor venha conduzir as palavras para a tua glória, em nome de Jesus, e para a cura das feridas da alma, daqueles que se encontram enfermos, que foi ferido no passado. Que haja perdão, que haja quebrantamento, em nome de Jesus, amém. Estamos aqui com o título desta série hoje, parte final: como conseguir resgatar e sarar as ovelhas feridas, como temos há pouco falado, né? Há sempre as falhas, há sempre um certo descuido, uma falta de atenção maior através do amor daquele que é obreiro, que é pastor, que é o pastor que verdadeiramente cuida das ovelhas com amor, com compaixão. E Deus, Ele sempre é misericordioso. Se caso alguma das pessoas de ovelhas estão feridas, saiba, Deus é amor, é misericordioso. Nós temos que perder a falha, os erros uns dos outros, e sempre haverá aqui pessoas que erram em saber ter um cuidado maior com as ovelhas de Deus. E tem os obreiros, pastores que verdadeiramente se doam a vida, têm um devido cuidado maior para com as ovelhas. Não vamos olhar as falhas uns dos outros, vamos nos perdoar, nos aquebrantar diante de Deus, e Ele assim nos dá saúde e nos cura. Vamos falar apenas de 3 pontuações. 3. A primeira, viver ato de misericórdia como um bom samaritano, estender a mão ao ferido, certo? A segunda, uma ferida que dura ser curada. Tem feridas que duram para ser curada. E por final, uma ferida curada por meio do quebrantamento do espírito. E no final, nós concluímos com a conscientização, uma palavra final. Então vamos lá. Primeira pontuação: viver ato de misericórdia, como o bom samaritano estendeu a mão ao ferido. Isso se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 39. Vamos ler apenas um versículo, não vamos ler o contexto por completo, porque senão vai
tomar muito tempo. Lucas capítulo 10, versículo 39 fala sobre a prática verdadeira de quem ama, o bom samaritano. Diz o seguinte, versículo 39 do capítulo 10. Tinha ele... Opa, errei aqui. Opa, errei aqui. Versículo 31. Eu disse 39, mas é versículo 31. Lucas 10, 39, capítulo 10, versículo 31. Diz assim: casualmente descia um sacerdote por ali. Então, versículo 34, melhor dizendo. Lucas, capítulo 10, versículo 34. 33, desculpa aí. Lucas, capítulo 10, versículo 33, em seguida. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se-lhe dele e chegando, versículo 34, e chegando-se pesou-lhe as feridas, aplicou o óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal levou para uma hospedaria e tratou dele. Depois você lê esse contexto todinho para você entender, que começa a partir do capítulo 10 de Lucas, versículo 25 até o versículo 37. Um homem que não estava ali servindo a Deus. Os sacerdotes, os levitas estavam, não se preocuparam, viram aquela pessoa caída e não fez caso algum. Jesus estava dando uma parábola, um exemplo de quem verdadeiramente pratica o amor. Aquele homem vinha de viagem, estava muito ocupado, cansado, mas parou e socorreu aquela pessoa que estava quase morta. Ungiu a sua ferida. Ungir com óleo significa o amor do Espírito Santo. E cuidou, levou para onde tinha que cuidar. Isso é amor. Então, a gente temos que ter ato de misericórdia para com aqueles que precisam, que estão enfermos, estão com feridas espirituais. Há solução, há o bálsamo de Deus por meio do Espírito Santo. Vamos para a segunda pontuação, vamos ser bem breve, bem objetivo, porque tem pouco a se falar nessa. É um assunto muito sério, muito sigiloso, mas vamos ter pouca coisa a se falar nessa meditação. Vamos para a segunda pontuação. Uma ferida que dura ser curada. Há feridas, nós temos isso na vida prática. Há algumas feridas que já aconteceu comigo, jogando futebol, que durou bastante a ser curada, porque foi uma ferida que agravou muito a carne, a pele da perna. Olha só, vamos ver isso, aí vamos passar ao sentido espiritual desse tipo de ferida. Provérbio capítulo 18, versículo 19. Provérbio capítulo 18, versículo 19. Olha só o que diz. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. O que significa ferrolho de um castelo? São ferrolhos que têm trancas muito fortes, difícil de ser aberta. Assim é a pessoa que está ferida na alma, pessoas que a magoou, ela não aguentou a injustiça e aquilo entrou dentro do coração, da alma, e a pessoa se ofendeu e não desejou mais o perdoar, ficou com o coração trancado.
isso é muito, mas é muito complicado, porque quem é que quer sofrer uma injustiça? Quem é que quer ser magoado por injustiça? Assim, por isso que a palavra de Deus diz que é como uma cidade com ferrolhos fechado, difícil de se abrir. A pessoa que é ofendida é muito difícil. A gente tem que ter cuidado. Por isso que a palavra de Deus diz: não saia da vossa boca palavra alguma, a não ser que promova edificação. Então, quando for para ferir, pense bem. Pense naquela pessoa como seu próximo, como você mesmo. Você gostaria de ferir a sua própria alma? Claro que não. Então, tome cuidado, tenha compaixão para não fazer injustiça nem ferir as pessoas com palavras. Haja com amor e com misericórdia, porque há muitas ovelhas feridas por causa de uma palavra, mas existe solução. Existe solução e nós vamos falar isso agora no próximo tópico. E aqui já estamos concluindo. Terceiro tópico, olha só. Uma ferida curada por meio do quebrantamento do espírito. Você quer ser uma pessoa que atrai a Deus? Você quer ser uma pessoa vitoriosa sobre aquelas pessoas que lhe ofendem? Você quer de verdade? Ah, pois pronto. Vamos aqui passar uma das experiências de Deus com Davi e da nossa própria vida. Na prática. Seja quebrantado de espírito, seja humilde de espírito. Jesus disse: bem-aventurados vós, os humildes de espírito, porque vosso é o reino. Quem é soberbo, quem não perdoa, quem é arrogante, quem maltratar as outras pessoas, de forma alguma poderá adentrar ao reino dos céus. Por quê? Porque é soberbo, está escrito no Salmo 24, está escrito no Salmo 15, aquele que é arrogante, presunçoso, de espírito, jamais, mas jamais entrará no reino dos céus, porque não existe, não coaduna orgulho com humildade. Então Deus é amor, é humildade. Então quem é orgulhoso, quem é maligno, quem é mau, não pode estar do lado de Deus. Então, quer o segredo mesmo, de fato, de verdade, para ser curado de suas feridas e para viver na presença de Deus com todos aqueles que lhe ofendem? Seja quebrantado de espírito. Perdoe, libere sempre o bem, libere sempre o perdão, porque o aquebrantado de espírito está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 4, é o capítulo 5, já perto de chegar em Apocalipse. Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes de espírito ele dá graça, força, poder para suportar as ofensas, suportar as injustiças. Então seja humilde de espírito. Se alguém está lhe fazendo mal, se conscientize. Meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Me dê força para que eu não tenha nenhum ódio, nenhum rancor, não fique alimentando o mal contra essa pessoa, mas que eu venha me alimentar misericórdia para com essa pessoa. E eu já o perdoo, tenha compaixão. E se tiver magoado, não tiver perdoado, se aquebrante, vá diante de Deus e com sinceridade, que Deus ama a sinceridade. Senhor, essa pessoa me ofendeu, disse palavra assim, tenha misericórdia, Senhor. Ela tem uma alma e eu também tenho. E se eu continuar assim, com mágoa, com rancor, eu vou perder a minha alma e também ela poderá perder a alma. Então, me ajuda a amar, ter misericórdia e esquecer o que ela fez. E se for possível, eu ir até lá e dizer: eu te perdoo e me perdoe também. Esse é o caminho do aquebrantado, é o caminho da cura. Jesus perdoa a gente, por que a gente não pode perdoar também aquele que nos ofendeu? Se Jesus mesmo, a gente não merecia e ele perdeu. Então, o segredo é esse: liberar perdão.
Errou. Se a pessoa não reconheceu o seu pecado que fez contra você, mas você fez sua parte, perdoou aquela pessoa. É isso. Isso é uma fé com amor inteligente. Vamos continuar, vamos ler o versículo. A gente só fez, já falou alguma coisa, mas é Salmo 109, versículo 22. Salmo 109, versículo 22. Diz assim, ó. Isso foi um dos homens pelo qual eu tenho me espelhado nele. Davi, homem aquebrantado por Deus, homem de espírito aquebrantado, contrito, que se derramava a alma. É isso. Enquanto o povo de Deus, enquanto aqueles que querem servir a Deus, se não atentar para isso, que o que se aproxima mais a gente de Deus é se derramar a nossa alma, é mostrar as nossas falsidades, é mostrar os nossos defeitos, é reconhecer que estamos errados e que queremos consertar. Enquanto a pessoa não for quebrantada desse jeito, dificilmente será aceito na presença de Deus. Davi era isso, um homem aquebrantado. Quando ele errava, Senhor, errei, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou com esse sentimento, por isso eu vejo essa pessoa assim, mas eu quero perdoar, me ajuda. Esse é o caminho, ser aquebrantado, e todas as feridas vão sendo curadas, porque o bálsamo do Espírito Santo vem sobre a pessoa, e que aquela pessoa está reconhecendo o seu erro e que a outra pessoa foi falho para com ela, e o bálsamo de Deus vem, sara, e a pessoa fica feliz. Porque não adianta você ficar com mágoa, estar vivendo aqui, mas por dentro você é uma pessoa infeliz e não tem a certeza nem esperança, não tem amor dentro do coração, nem tem esperança de vida eterna. E aí, que adianta se prevalecer aqui vivendo aqui através do orgulho e depois perder a salvação? Questão de humildade, simplicidade e se conscientizar. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Davi mostrou, Senhor, eu estou assim, me ajuda, me sara. Aleluias. E Deus sarou Davi diversas vezes. Por isso que ele tinha um coração segundo Deus. Vamos concluir com a conscientização, finalizando essa meditação. Conscientização que o homem pode cometer injustiça, mas Deus não. Então, perdoe a quem te fez sofrer e peça o bálsamo do Espírito Santo sobre o seu coração. Vamos agradecer a Deus. Amado Deus, este é o caminho, o aquebrantamento, ter misericórdia de quem nos fez mal, nos perdoar, ver que todos são falhos e que a gente tem que amar e perdoar como o Senhor perdoou os nossos pecados e nos deu a salvação. Nos ajuda, abençoe cada um, conscientiza que sejamos sarados, que venhamos ter misericórdia para com aqueles que nos fez mal e ver que o homem é falho, mas o Senhor é perfeito e nós temos que olhar e seguir o que o Senhor nos instrui, a ter amor e misericórdia e estender a mão. É isso que te oramos em nome de Jesus. Ficamos por aqui com essa série para sarar a alma, se conscientizar que o homem é falho e existe o obreiro, o pastor que tem um verdadeiro amor e a cura, ao bálsamo para as ovelhas. Deus é esse bálsamo, Deus é o bom pastor que vai atrás das ovelhas, sara e vive novamente o renovo de Deus. É isso que Deus quer, muita paz e amor e perdão para todos nós. Ótima quinta-feira, Deus abençoe até a próxima, se assim o nosso maravilhoso Deus nos permitir.